criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, Deus abençoe a todos. Seguindo aqui na nossa leitura, Deuteronômio capítulo 28 e 29 e o livro de Marcos capítulo 13, do verso 1 ao 20. Vamos lá, gente. As bênçãos da obediência. Vamos lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos de vocês do ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Aqui quer dizer, a obra das nossas mãos, nosso trabalho. E o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade e no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, que hoje lhes dou, e seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus estatutos, mandamentos e decretos que hoje lhes dou, de todas as maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na terra e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e amassadeira serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão malditos, como também as colheitas da sua terra. Os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados, e tudo o que fizerem, o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusões e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras sobre as inflamações, com calor abrasador e seca, com ferrugem, mofo, que os infectarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e em pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos, vocês irão a eles por um caminho, por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivos de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves dos céus, para os animais da terra, e
e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas, quer dizer, como cegos, né? Como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues às outras nações e os seus olhos se consumirão a espada deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel. Todos os seus dias, aquilo que os seus olhos vierem, os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará e também os reis os governará a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conhecerão. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivos de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações, para onde o Senhor os levará. Vocês semearão muito em suas terras, mas colherão em bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque os azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para os cativeiros. Enxames de gafanhotos apoderarão de todas as suas lavouras e árvores e plantações da terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas as maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não servirão com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. Então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês, contra a água, como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Elas não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre.
a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobrevivem, de modo que não dará nenhum deles nenhum pedaço de carne dos seus filhos que estiverem comendo, pois nada lhes sobrará devido ao sofrimento que os seus inimigos lhe infligirá durante o cerco de todas as suas nações. A mulher mais gentil e dedicada entre vocês, delicada e gentil, que não ousará encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com os filhos e a filha, não lhes dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que os inimigos lhe infligirá a vocês e as suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei, escrita neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em números, também lhes será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para ela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo no lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, de dia e de noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por causa daquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse, que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e disse: os seus olhos virão tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais, a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, o Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, atacaram-nos, mas nós os derrotamos, conquistamos as terras deles e a demos por herança às tribos de Ruben e de Gade, a metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, os seus chefes, homens destacados, os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com seus filhos e filhas, mulheres e
estrangeiros que estiverem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para entrar em aliança com o Senhor. Aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Isso quer dizer nós, né? Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram naquelas suas imagens e seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: estarei em segurança, embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel, para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições de aliança escrita neste livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes estrangeiros que vierem de terras distantes, verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal, enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Por que tanta ira e de tanto furor? E a resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor acendeu contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa terra onde hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigam todas as palavras desta lei. Aqui é uma orientação grandiosa, nós sabemos, conhecemos bem Deuteronômio 28, e aqui está a direção de Deus. Direção de Deus para quê? Para que a gente venha vivenciar o plano do Senhor sobre todas as coisas e permanecer fiel a Ele em todo o tempo. Marcos 13, do 1 ao 20, o sinal do fim dos tempos. Vamos ver se parece com o que a gente está vivendo, hein? Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Ele disse. Perguntou Jesus a ele: aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas destruídas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Um monte de gente aí, inclusive agora o mais que está aí é o mini profeta aí falando que é o profeta, né? O Miguel.
E fora que tantos outros, né? Cada um aparece mais importante, mais potente, mais fera do que o outro. Aqui, ó. E enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras. Aí a gente já viu, né? Estamos vivendo isso, na verdade. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. Você vê aí, ó. O Trump ganhou. É guerra contra China, contra Brasil. O Lula aqui. Então, assim, o mundo está um caos. Mas ainda não é o fim. Nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos aí, ó. Até no Brasil está havendo coisa que nunca houve. Em vários lugares e também fomes. Essas coisas são início de dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Isso quer dizer o quê? Essas leis que estão vindo aí para impedir a igreja, para quebrar, né, os princípios, para poder pressionar as pessoas, mudar o certo em errado, errado em certo. Por minha causa vocês serão levados à presença dos governadores e reis. E já está acontecendo em alguns países. E verso 10. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu próprio irmão. Isso aí nós já estamos vendo, né? Entregando a morte. E o mesmo fará pai e seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais. Nunca se viu uma geração tão rebelde. Por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, que estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não estivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, porque eles escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar aos eleitos também. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Aqui nós continuamos amanhã. É isso, gente. Em outras palavras, o aviso está dado. Ouça quem quiser. Obedeça quem quiser, acredite quem quiser. Mas independente do que cremos, acreditamos, damos crédito ou não, fazemos ou não, o que está escrito vai se cumprir. Bom para quem estiver lá dentro, ruim para quem estiver lá fora. Ai, ai. Tchau, gente.